quem que não gosta de falar de missão? Muitas pessoas me procuram para abrir registro acástico. Depois a gente vai falar sobre o que é registro acástico, tá? Não vá lá correndo no Google procurar o que é registro acástico. Depois a gente conversa sobre isso, porque tem diversas ferramentas aqui que a gente pode conversar para nos ajudar na expansão da consciência, tá? Mas muitas pessoas me procuram para abrir registro acástico, para a gente conversar, porque a pessoa ela quer entrar no processo da missão da vida dela. Então a missão, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque existem algumas crenças limitantes aí em relação à missão, tá, pessoal? Missão. O que é missão? Ah, Ana, mas não é a mesma coisa de plano estabelecido e propósito? Não, não é. Quando a gente está no nosso caminho, largando aquelas bagagens pesadas, você começa a receber missões. De quem? De você mesmo. De seres benevolentes, dos seus mentores, dos seus guias, guardiões, o nome que você quiser dar, anjo da guarda. Então, você começa o caminhar e aí ali você começa a se sentir, às vezes desconfortável, às vezes confortável, mas você começa a seguir. E aí você começa um processo, você começa a expandir, largando essas malas, né? Essas bagagens pesadas. E aí você começa a entrar num fluxo. E aí quando você começa a entrar nesse fluxo, você começa a ter aquelas dúvidas. Qual a minha missão? Não é qual a sua missão. Quais são as suas missões? E nós vamos falar aqui hoje de 3 que eu acho muito importante. E depois a gente pode falar um pouco mais, tá? Vamos falar dessas missões. Primeira missão que nos é dada pela nossa hierarquia, pelos nossos mentores e por nós mesmos. A nossa cura interna. Essa é a primeira missão do ser humano. A cura interna. Lembra que a gente está largando bagagens pelo meio do caminho? Para que a gente possa seguir adiante? Vamos dizer que eu preciso atravessar um caminho. E esse caminho, ele é um caminho muito bonito. Mas existe ali no meio daquele caminho alguns locais onde eu vou ter que me sujar de lama. Eu vou ter que me sujar de sujeira, de poeira, de coisas que eu não gosto. E aí na hora que eu chego para caminhar, porque eu preciso chegar de um lugar para o outro. E aí quando eu começo a me sujar, eu tenho feridas que eu carrego. Porque eu caminhei, eu estou caminhando. Então, nesse caminho, às vezes eu machuquei o pé e o pé tá com uma ferida aberta. Às vezes eu tive que passar por locais onde tinham espinhos e eu acabei me machucando. Esses espinhos me feriram. Então, abriu-se feridas. Só que para eu chegar para um outro local, eu vou ter que passar por um lugar cheio de lama. E aí esse local cheio de lama, o que que ele vai fazer com essas feridas que eu tenho, que eu carrego? No pé, no corpo. Vai infeccionar essas feridas. Provavelmente vai me adoecer se eu não me limpar. Eu preciso me limpar, eu preciso curar essas feridas para eu poder seguir e passar adiante de um lugar para o outro. Então, a nossa primeira missão é olhar essas feridas que nós temos, desde lá do começo até aqui. Eu preciso olhar essas feridas, curar essas feridas. Ana, mas essas feridas é só no físico? Não. Não. Essas feridas, muitas das vezes, elas ficam alocadas no nosso emocional. Elas ficam alocadas no nosso mental. E algumas vezes elas se materializam no nosso corpo físico. Então, a primeira missão que nós temos aqui é a cura dessas feridas físicas, emocionais, mentais.
E aí, quando a gente for passar por uma lama, por um local sujo, aquelas feridas elas já não vão infeccionar mais. Elas já não vão nos atrapalhar mais. E a gente só toma um banho depois de passar por essa lama, por essa sujeira e segue sem bagagem de cura. Sem essas bagagens que estavam pesando e machucando o nosso caminhar. E vamos falar da segunda missão que eu, Ana Paula, acho muito importante. E essa dói, hein? Essa dói. Família. É nossa segunda missão, é a família. Quantos de nós não temos família que hoje você enxerga, você olha e você pensa, por que eu tô nessa família? Por que eu tô aqui? Por que eu tô? Por que eu vim filha do meu pai, filha da minha mãe? Filho? Por quê? Por que eu casei? Por que isso? E você começa esse processo de expansão da consciência e você começa um enredo de você não se identificar tanto com a sua família. E aí vem aquela culpa. Eu preciso honrar minha família, eu preciso me doar para minha família. E aí você começa de novo aquele aspecto de responder aspecto externo, responder expectativa externa e você se deixa de lado. Você deixa de responder a sua expectativa interna. Então, a nossa família, ela é a nossa segunda missão. Quando nós compreendemos que todos fazemos parte de um todo, e esse todo ele se manifesta em cada pessoa de forma individualizada, cada um tem uma personalidade, porque cada um precisa manifestar o seu plano estabelecido, o seu propósito e a sua missão de cura. Vocês compreendem que quando a gente começa a entender isso, as coisas elas começam a fazer um outro sentido. Você não se identificar com a sua família não é motivo de você sentir culpa. Tá tudo bem, você tem uma personalidade, a tua família tem outra. Os membros familiares têm outra. O importante é você se enxergar nesse momento como um indivíduo, você se enxergar como uma personalidade e não se identificar tanto com essa personalidade. Você se identificar com o teu propósito, com o teu plano estabelecido e as tuas missões. Vamos falar da terceira missão, porque essa todo mundo quer, porque nós temos um instinto, nós temos um DNA de herói, de heroína, né? E qual é essa terceira missão? É o serviço ao próximo. Só que vocês compreendem que a gente, como que eu vou servir ao próximo se eu ainda não servi a mim mesmo? Como eu vou servir a uma sociedade, a pessoas, se eu ainda não curei as minhas feridas? Porque as pessoas, elas têm as próprias feridas. E se eu não tiver com a minha ferida já cicatrizada, curada, quando eu for lidar com a ferida do outro, nós dois podemos nos infectar. Então, essa terceira missão, que é o serviço ao próximo, é algo muito em comum com o teu processo de caminhar. Você deixou bagagens que estavam pesando, você começou a caminhar, e aí você fez a sua cura, a sua limpeza, você ajudou o âmbito familiar, compreendendo como ele funciona, e aí você chega num momento onde você começa a ajudar os demais. Ana, mas como que eu ajudo os demais? Primeiro de tudo, com a sua própria cura interna. E aí eu vou te explicar isso. Porque nós temos uma ideologia que depois foi fomentada por uma crença que a gente precisa colocar os nossos dons a serviço do outro. Isso é errado? Claro que não. Isso é muito benevolente. Só que não é uma das formas, não é a única forma de você servir ao próximo. Quando você, vamos dizer que você trabalha hoje num local, esse local ele tem muitos problemas, é muita competitividade,
é um local denso energeticamente. E aí você está nesse processo de cura, de expansão da consciência, você já está ali mais feliz, você já está mais conectado com você mesmo. O seu próprio campo energético, que é o que eu chamo de campo mórfico, e muitos autores chamam também, o nosso campo mórfico, ele começa a emanar essas informações de cura, de expansão, de positividade, de alegria para os demais. Muitas das vezes nós temos dons que nós não temos consciência, mas são dons que ajudam o próximo a se curar. E quando nós fazemos a nossa cura, nós começamos a emanar isso para aquele enredo que nós vivemos. Isso é ajuda para o próximo ou não é? Ana, será que eu faço isso de forma inconsciente? Provavelmente. Sabe aquelas pessoas que nem te conhecem e já te chamam para conversar, confia em você e começa a abrir o coração? E ali começa a falar da vida. E você olha, você pensa, nossa, mas eu nem conheço essa pessoa. Como que ela tem essa confiança? Porque o seu campo emite essa confiança, essa vibração. O seu campo emite essa questão da transmutação energética. O que é transmutação? Transmutação é quando você pega algo energético e transmuta em outro. E na maioria das vezes o interessante é você pegar algo negativo e transmutar em algo positivo. Ana, isso é possível? Claro que é possível. Claro que é possível. A transmutação, primeiro, ela começa internamente, com a primeira missão, lembra? Da cura interna. A cura interna nada mais é do que um estado de transmutação, onde você pega suas feridas e transmuta em cura, onde você pega as suas dores e transmuta em harmonia, onde você pega a dor e transmuta em paz, onde você pega energias não benevolentes internas e você transmite algo internamente e aquilo é transmutado em algo positivo e benevolente. Então, quando nós chegamos nessa terceira missão, e não para por aí não, tá, pessoal? Não para por aí. Quando a gente chega nessa terceira missão, que é a ajuda do próximo, você não precisa ser um terapeuta, você não precisa ser um médico, você não precisa ser um palestrante para você ajudar o próximo. Basta você ser você mesmo. Quer ajuda maior do que essa? Você mostrar para o outro que você está exercendo a tua própria ação? É bonito ou não é? É importante ou não é?